A bofetada ardente da minha nora, que se estampou diretamente na minha cara, fez a minha cabeça virar e o meu cabelo cair, cobrindo minha visão. Mas esse dor física não era nada comparada com a cobardia do meu filho. Mesmo no dia do aniversário da morte do seu falecido pai, ele apenas ficou ali sentado, a tremer, de cabeça baixa, deixando que a sua esposa apontasse para minha cara e gritasse: "O que é que nos vai fazer? Quem pensa que é para se meter no nosso caminho?" Riso frio e de desprezo inundou a sala, enquanto chamavam ao dinheiro que ganhei com o suor da minha testa na minha oficina de tecelagem, de uma mentalidade de pobreza. Olá, o meu nome é Madalena, tenho 60 anos, e a história que estou prestes a contar-vos será o aviso mais duro para aqueles que se atrevem a trair os seus pais em nome do amor. Tudo começou no aniversário da morte do meu marido, Antônio. Mas na grande sala de jantar desta antiga mansão no Porto, não havia cheiro a incenso nem o som de orações. Apenas o cheiro à ambição que emanava das duas pessoas sentadas à minha frente: Sebastião, o meu único filho, e Carolina, a sua esposa. Eu estava sentada à cabeceira da mesa, de costas direitas, mas o meu coração sentia-se como se estivesse a ser esmagado debaixo de uma pedra de moinho. À minha frente, as velas brancas cintilavam, a cera pingava sobre a toalha como lágrimas. Mas Sebastião e Carolina não se importavam. Falavam sem parar, com os olhos injetados de sangue, como viciados. "Mãe, tens de abrir a tua mente", gesticulava Carolina, com as suas pulseiras de ouro a tilintar. "Este projeto de bioenergia não é um investimento, é uma transformação kármica. Precisamos de capital para elevar a frequência vibratória financeira de toda esta casa." Apertei a chávena de chá de ervas na minha mão, a tentar reprimir as náuseas. Frequência vibratória. Durante 30 anos mantive a fábrica de têxteis artesanais da família com o meu suor e com estas mãos calosas, não com palavras vazias. Sebastião, o filho que outrora fora tão dócil como a terra, agora secundava a esposa com uma expressão fanática. "É isso mesmo, mãe. Quanto é que ganhas com essa miserável oficina de tecelagem? Para que te agarras a esses cêntimos? Assina a procuração para hipotecar. Não deixes que a tua mentalidade de pobreza arraste a nossa geração." Cada uma das suas palavras era como uma facada no meu coração. Não queriam apenas dinheiro. Estavam a cuspir sobre a minha honra, sobre o meu suor e lágrimas, e sobre as do seu falecido pai. Durante os últimos 6 meses, suportei vê-los transformar esta casa num local de reunião para gente estranha, pendurando quadros assustadores por todo lado. Mas hoje, no aniversário da morte do seu pai, atreviam-se a chamar ao trabalho de toda a minha vida de mentalidade de pobreza. "Basta!" Bate na mesa de mogno com a mão. Os pratos sobre a mesa saltaram, chocando entre si. Olhei-os fixamente, a minha voz tornou-se grave e fria como o vento noturno que sopra do cemitério. "Já ouvi delírios suficientes da vossa parte. A partir deste momento, se disserem mais uma palavra para menosprezar o meu dinheiro honesto, não haverá mais conversas civilizadas nesta casa." O ambiente ficou tenso. O silêncio apoderou-se da sala de jantar, tão pesado que era sufocante. Sebastião encolheu-se, de cabeça baixa. Mas Carolina não. Levantou-se de um salto, a cadeira caiu para trás, batendo no chão de mármore. O rosto da minha nora estava vermelho, com os olhos esbugalhados e raiados de sangue. Sibilou. "O que é que nos vai fazer? Quem pensa que é para se meter no nosso caminho?" E então aconteceu. Tão rápido que não tive tempo de piscar. Carolina avançou e levantou a mão. Uma força tremenda estampou-se contra a minha face esquerda. A bofetada fez a minha cabeça virar, o meu cabelo caiu, cobrindo minha visão. Mas a dor física não era nada comparada com o colapso dentro de mim. A minha nora, a rapariga que outrora recebi com tanto carinho, acabava de me esbofetear na casa dos meus antepassados. Levantei lentamente a cabeça, a tocar na minha face esquerda que ardia. Olhei para Sebastião. Esperei que ele se levantasse. Esperei que ele gritasse para proteger a mãe. Mas não. O rapaz apenas ficou ali sentado, a tremer, com os olhos fixos na mesa. A sua cobardia foi como a última facada que acabou com o coração de mãe dentro de mim. Mãe de Deus, o meu filho estava morto. Quem estava ali sentado era apenas um corpo sem alma. Não chorei. As lágrimas, neste momento, eram um luxo e uma fraqueza. Estava estranhamente calma. Lentamente, abri a minha carteira, tirei uma pasta vermelha escura e atirei-a para cima da mesa. A pasta deslizou e parou mesmo em frente ao meu cobarde filho. "Lê", disse com a voz seca. Eram as provas de que Sebastião tinha falsificado a minha assinatura para pedir um empréstimo a agiotas, juntamente com a queixa que o advogado Manuel já tinha preparado. Ia dar-lhe uma oportunidade, mas esta bofetada ajudou-me a decidir.
Virei-me e caminhei diretamente para a porta. O som dos meus saltos sobre o chão de pedra era seco e solitário. Atrás de mim, os gritos caóticos de Carolina Pare. Não pode ir-se embora. Sebastião, detém essa velha. Ignorando o som de passos a perseguir-me, abri a porta e saí para a noite fria. Assim que passei o portão, um táxi já estava estacionado no passeio, com o motor ainda a trabalhar, como se estivesse à espera. Sem hesitar, abri a porta e entrei no carro. Arranque, rápido. O carro afastou-se a toda velocidade, deixando para trás a enorme casa e os gritos. Recostei-me no banco, a exalar. As minhas mãos ainda tremiam sem controlo. Tinha escapado. Mas algo não batia certo nesta zona de antigas mansões. Como podia haver um táxi à espera a esta hora? Levantei os olhos para o espelho retrovisor e fiquei gelada. O motorista, um homem desconhecido com uma longa cicatriz no pescoço, olhava-me fixamente através do espelho. O canto da sua boca curvou-se num meio sorriso cheio de cálculo. A sua mão estava a pressionar o botão de um rádio no volante. No espaço reduzido do carro, o seu sussurro ressoou claramente, tão agudo como o som de afiar uma faca. O pássaro deixou o ninho. Preparem a rede. O sangue gelou-me nas veias. Apercebi-me com horror da terrível verdade. Este táxi não estava aqui por acaso. Era um deles. Senti como se o meu sangue tivesse congelado, mas o instinto de sobrevivência de uma viúva que viveu mais de meia vida a gerir negócios difíceis despertou com mais força do que nunca. Não me podia dar ao luxo de ter medo neste momento. O medo significava a morte. A minha mão direita, ainda bem fundo na minha carteira de pele, apertou um objeto frio e cilíndrico. Era um spray de gás-pimenta potente que o advogado Manuel me tinha obrigado a trazer comigo há uma semana, quando começou a notar irregularidades nas dívidas do meu filho. Na altura, ri-me da sua preocupação excessiva, mas agora era minha única salvação. O motorista continuava com os olhos colados ao espelho retrovisor, com o rádio na mão, à espera da próxima ordem. Estava demasiado confiante. Pensava que eu era apenas uma velha fraca, a tremer de medo. Amigo, disse. A tentar manter a voz o mais calma possível, parece que caiu algo aqui no banco de trás. Por reflexo natural, ele virou a cabeça. No instante em que o rosto do homem com a longa cicatriz se voltou para mim, saquei do spray. Um jato de gás ardente atingiu diretamente nos olhos. O seu grito de dor rasgou o espaço reduzido. Largou o volante para cobrir a cara, a pisar o travão por instinto. O carro cambaleou, derrapou sobre o asfalto e chocou com força contra o passeio, parando a seco. Sem hesitar um segundo, abri a porta do carro com um pontapé e lancei-me para a noite. Velha maldita, ressoou um palavrão atrás de mim, seguido de uma tosse abafada. Não me atrevi a olhar para trás. Corri sem pensar. Os meus sapatos de salto baixo batiam no pavimento de calçada irregular da zona histórica do porto. Os meus pulmões ardiam como se tivessem fogo. O meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar-me do peito. Não sabia para onde corria. Só sabia que tinha de me afastar dos candeeiros, meter-me nas ruelas mais escuras para me esconder dos seus olhos. À minha frente, a torre da igreja de São Nicolau erguia-se imponente, negra contra o céu noturno. A pesada porta de carvalho estava entreaberta. Deslizei pela estreita abertura, entrei a correr na igreja e rapidamente fechei a porta, a trancar, lá com o ferrolho de madeira. O silêncio sagrado envolveu-me, em completo contraste com o caos lá fora. O cheiro a cera de velas a meio consumir e a madeira úmida encheu as minhas narinas, estranhamente familiar e reconfortante. Deslizei pela porta, a cair sobre o chão de lajes frias. E na penumbra, iluminada apenas por umas poucas velas vermelhas no altar de Deus, abracei o peito, a ofegar. Cada respiração era um silvo doloroso. Quando o meu ritmo cardíaco começou a acalmar, as minhas lágrimas começaram a brotar. Não por medo, mas pela dor aguda que invadia a minha mente. Encolhida num canto escuro aos pés da estátua da Nossa Senhora das Dores, as memórias da minha família voltaram como um filme em câmara lenta, cruel e nítido. Lembrei-me do Sebastião de há 2 anos. Nessa altura, o meu filho ainda era um jovem com olhos brilhantes e um sorriso amável. Amava a arte, amava as tardes sentado no alpendre, a tocar guitarra e a cantar-me fados antigos e canções de amor portuguesas. Costumava beijar-me na testa todas as manhãs e dizer bom dia, mãe, com todo o respeito do mundo. Ele era o meu orgulho, a minha razão de viver depois da morte do Antônio. A fábrica de tecelagem, embora não nos desse uma fortuna milionária, era suficiente para que a família vivesse confortavelmente e com dignidade. Mas então apareceu a Carolina, e com ela, seminários com nomes pomposos como cura da consciência ou enriquecer com a energia cósmica.
No início, pensei que era apenas um passatempo de jovens, mas pouco a pouco dei-me conta da assustadora mudança no meu filho. Sebastião começou a falar com palavras estranhas e vazias. Já não se importava com a fábrica de têxteis, já não pintava. Em vez disso, ele e a sua esposa fechavam-se no quarto para meditar e ouvir sermões online de um tipo com uma máscara dourada, a quem chamavam o mestre. Começaram a mudar a minha casa. O dia mais doloroso foi quando voltei da missa e encontrei a estátua de São José em madeira, uma relíquia familiar de 3 gerações, atirada no quintal, junto ao lixo. No seu lugar de honra, havia agora quadros geométricos estranhos com hipnóticas espirais em preto e branco que só transmitiam frieza e uma energia maligna. Gritei, chorei e roguei-lhes que parassem, mas a resposta foi o olhar sem alma de Sebastião. Olhou para sua mãe como se fosse uma criatura inferior que precisava de ser iluminada. Mãe, tu és muito tóxica, disse com uma voz monótona, como uma máquina. A tua energia é demasiado baixa. Estás a bloquear o fluxo de prosperidade nesta casa. Essas estátuas só simbolizam o sofrimento. Nós precisamos de riqueza. Tóxica. Essa foi a palavra que o filho que dei à luz usou para chamar a sua mãe. Mas o clímax da tragédia não foram essas palavras. Foi o que aconteceu há exatamente um mês. Era uma tarde de chuva torrencial. Eu tinha uma constipação e estava a descansar no meu quarto. Sebastião trouxe-me uma chávena de chá quente. Esse raro gesto de piedade filial comoveu-me até as lágrimas. Sentou-se ao lado da cama, pedindo-me amavelmente que o bebesse para me sentir melhor, mas, quando levei a chávena aos lábios, um cheiro acre muito ligeiro chegou-me ao nariz, oculto por trás do aroma da camomila. Tendo trabalhado toda a vida no tingimento artesanal, o meu sentido de olfato é muito mais agudo do que o da pessoa comum. Fingi tossir violentamente para pousar a chávena e pedi-lhe que me trouxesse uma toalha quente. Aproveitando que Sebastião se virou, verti rapidamente um pouco do chá num pequeno frasco de água benta que tenho sempre na minha mesa de cabeceira e escondi-o no bolso do meu roupão. Quando ele regressou, fingi ter bebido tudo e deitei-me para dormir. Essa noite não ligo. Ah, escrego. Caravolo. Olhei-o para o meu cigarro a vigiar ao lado da cama, à espera que eu adormecesse profundamente, e o meu coração partiu-se em 1000 pedaços. O resultado da análise do pó branco que recolhi às escondidas do quarto dele mais tarde confirmou as minhas suspeitas. Não era um suplemento, era um veneno utilizado para paralisar o sistema nervoso. Afinal, a fraqueza e a falta de alma do Sebastião não eram de todo naturais. Ele também era uma vítima. Mas quem estava a mover os cordelinhos? A Carolina, ou essa seita? Apertei o crucifixo de prata que levava ao pescoço, a pressioná-lo contra a minha pele até doer, para me recordar de que isto era realidade, não um pesadelo. Tinha perdido meu filho, a minha casa, e agora a minha vida estava por um fio. Mas não ia morrer ali. Tinha de viver para tirar o meu ingênuo filho daquela lama, custasse o que custasse. O fio dos meus pensamentos foi interrompido abruptamente. Um som veio da porta lateral da igreja. O som seco de solas de couro a bater nas lajes de pedra ressoou no espaço silencioso. Suste a respiração, o meu corpo ficou rígido. Os passos eram lentos, deliberados, mas carregavam uma ameaça clara. Estava a aproximar-se da nave central, onde eu me escondia. Era possível que me tivessem encontrado tão rápido? Ou o motorista tinha conseguido pedir reforços? Encolhi-me mais na sombra da estátua da Virgem, a descalçar o sapato a tremer, para estar pronta para fugir ou lutar se fosse necessário. A luz cintilante das velas projetava a longa sombra do estranho sobre a parede de pedra. Uma figura alta, vestida com um longo casaco escuro. Dona Madalena? É a senhora? Uma voz profunda e familiar ressoou, a quebrar a tensão que me apertava a garganta. A sombra saiu para a tênue luz das velas. Uma batina escura, cabelo grisalho e olhos amáveis por trás de uns óculos de leitura. Era o padre Gabriel, o velho sacerdote que batizou o Sebastião e celebrou o funeral do meu marido. O meu corpo relaxou por completo. O spray de gás-pimenta escorregou-me da mão, caindo no chão com um som metálico. Cambaleei como uma pessoa prestes a afogar-se que encontra uma boia. O padre Gabriel apressou-se a amparar-me antes que eu desabasse. Meu Deus, sussurrou, a fazer o sinal da cruz no peito. O que faz aqui a estas horas da noite? E por que está descalça? Não tinha forças para explicar em detalhe. Ainda me faltava o fôlego. Agarrei-me ao braço magro do padre, com a voz rouca: salve-me, padre. Querem apanhar-me. Não posso voltar para casa. O olhar do padre Gabriel endureceu. Não fez mais perguntas.
Com a experiência de alguém que já presenciou os altos e baixos de muitas famílias no Porto, entendeu que o silêncio, às vezes, é mais importante do que as palavras. Guiou-me rapidamente à sacristia, atrás do altar, e trancou a porta à chave. Fique aqui. Vamos ligar a alguém para ajudar. Na pequena sala impregnada de cheiro a incenso, sentei-me numa velha cadeira de madeira, a segurar com mãos trêmulas o telemóvel que o padre me deu. Havia apenas uma pessoa em quem podia confiar neste momento. Do outro lado da linha, atenderam após o segundo toque, embora já passasse da meia-noite. Manuel a falar, ressoou a sua característica voz rouca e cortante. Manuel, sou eu, Madalena. Sou eu. Houve um breve silêncio. Logo, a sua voz tornou-se urgente. Onde estás? Por que estás a usar um número desconhecido? Na igreja de São Nicolau, Manuel. Por favor, vem buscar-me. Não perguntes nada. Traz uma arma. 30 minutos depois, uma velha e poeirenta carrinha parou bruscamente na porta lateral da igreja. Manuel, o melhor amigo do meu falecido marido, saiu. Aos seus 60 anos, ainda conservava o ar duro de um homem prático, com o seu olhar agudo como o de um falcão. Não disse nada, apenas me pôs um casaco grosso sobre os ombros e ajudou-me a subir para o veículo. A carrinha perdeu-se na noite, deixando para trás a cidade do Porto e as suas luzes cintilantes. Dirigimo-nos para as montanhas de Trás-os-Montes, perto do Douro, onde Manuel tinha uma quinta isolada, rodeada de vinhas. Durante todo o caminho, não disse uma palavra. Apenas olhava fixamente pela janela. Manuel também permaneceu em silêncio, entendia que eu precisava de tempo para que os pedaços partidos da minha alma assentassem. A sua sólida presença ao volante fez-me sentir um pouco mais segura, mas a ansiedade em relação ao futuro continuava a ser como uma nuvem negra sobre a minha cabeça. Chegamos à quinta mesmo ao amanhecer. A rústica casa de pedra do Manuel estava encravada no meio das vinhas verdes do Douro. Estava exausta. Adormeci no velho sofá assim que me deitei, mas esse sono tranquilo não durou muito. Acordei de sobressalto com um forte cheiro a café. A intensa luz do sol das montanhas filtrava-se pelas frestas da janela, batendo-me diretamente nos olhos. Manuel estava sentado à minha frente, com o rosto sério, a segurar um tablet. Ao ver-me acordada, empurrou-me uma chávena de café a fumegar e, em silêncio, colocou o tablet sobre a mesa. Precisas de ver isto, Madalena. Prepara-te mentalmente. Peguei no dispositivo. O ecrã mostrava a página de um conhecido jornal local. A grande manchete atingiu-me como uma segunda bofetada. A empresária Madalena foge com fundos de caridade. Suspeitas de lavagem de dinheiro e fraude bancária. As minhas mãos tremeram tanto que quase deixei cair o tablet. Debaixo da manchete, havia uma foto minha de há vários anos, mas editada para parecer sinistra e calculista. Fiz scroll para baixo. Um vídeo estava a ser reproduzido automaticamente. No vídeo, Sebastião e Carolina estavam sentados juntos no sofá da minha sala de estar, onde eu estivera sentada na noite anterior. Ambos vestiam de preto, com rostos abatidos. Carolina estava a chorar, as suas lágrimas corriam pelas faces. Uma atuação perfeita. Estamos muito preocupados com a mãe, disse ela entre soluços para a câmara. A senhora Madalena, a minha sogra, ultimamente não tem estado bem mentalmente. Começou a mostrar sinais de demência e paranoia. Ontem à noite, num ataque de agitação, foi-se embora de casa, levando todo o dinheiro do fundo de caridade da paróquia que a família tinha à sua guarda. Sebastião, sentado ao seu lado, mantinha a cabeça baixa, com os ombros a tremer. Pegou na mão da esposa e depois levantou os olhos para a câmara. Os seus olhos estavam vermelhos, a sua voz tremia. Mãe, onde quer que estejas, por favor, volta para nós. Ninguém te culpa. Só queremos levar-te para receberes tratamento. Por favor, se alguém vir a minha mãe, informe a polícia ou a família. Atirei o tablet para cima do sofá. A ira estalou como um fogo que consumia minha alma. Malditos! São uns malditos! Gritei, com a voz quebrada pela indignação. Não queriam apenas roubar os meus bens. Queriam destruir a minha honra. Hoje, converteram-me a mim, uma mulher que viveu toda a vida de cabeça erguida, sempre a fazer obras de caridade, numa criminosa fugitiva, numa ladra do dinheiro de Deus. E o mais doloroso, usaram uma falsa doença senil para me despojar dos meus direitos civis, convertendo as minhas futuras acusações nos delírios de uma velha louca. Isso não é tudo, disse Manuel, com voz grave, cheia de preocupação. Verifica a tua conta bancária. Rapidamente, tirei o meu telemóvel. Os meus dedos tremiam ao iniciar sessão na aplicação do banco.
O ecrã carregou por um momento e logo mostrou uma notificação num vermelho brilhante: conta bloqueada por ordem das autoridades. Tentei a minha conta poupança, a conta da empresa, todas estavam na mesma situação, desativadas. Os meus cartões de crédito eram agora apenas pedaços de plástico inúteis. O meu telemóvel vibrava sem parar, dezenas de mensagens e chamadas perdidas de amigos, parceiros e até vizinhos. Não me atrevi a abri-las. Sabia o que diriam: coscovilhice, críticas, desprezo. Deixei cair as mãos. O telemóvel caiu sobre o meu colo. Um frio envolveu-me, mais frio do que o vento da noite anterior. Manuel, sussurrei. Perdi tudo. Dinheiro, casa, honra. Planearam tudo. Este não é o plano desses dois pirralhos, disse ele. Carolina e esse tal mestre da máscara dourada são cúmplices. Manuel assentiu, acendendo um cigarro, com o fumo a flutuar ao redor do seu rosto curtido. É verdade. Investiguei um pouco a noite passada. Carolina não é o seu verdadeiro nome. E esse seminário de enriquecimento é, na realidade, uma fachada para uma seita que se especializa em fazer lavagem cerebral e apoderar-se dos bens de famílias ricas. Isolam a vítima, cortam os seus recursos financeiros e depois difamam a sua honra para que não tenha para onde ir. Treme, mas já não de medo, sim pela frieza arrepiante do coração humano. Não queriam só roubar dinheiro. Queriam destruir a honra que construí toda a minha vida, convertendo-me numa criminosa aos olhos dos meus próprios vizinhos. Nesta situação, sem dinheiro, sem poder e com a reputação de uma criminosa procurada, o que fariam no meu lugar? Fugiriam para salvar a pele, ou arriscariam voltar ao covil do lobo para tentar limpar o nome? Sentei-me imóvel em frente à áspera mesa de madeira no pequeno e estreito escritório da quinta do Manuel. A tênue luz amarela do teto não era suficiente para dissipar o frio que invadia minha alma. À minha frente, o ecrã brilhante de um portátil estava ligado a uma linha encriptada especial que o sobrinho do Manuel, o engenheiro informático, acabara de configurar há uma hora. Já está ligada, senhora, disse o jovem em voz baixa, a teclar rapidamente antes de empurrar o computador para mim. O sinal do telemóvel da dona Lourdes é um pouco instável, mas o áudio está bastante nítido. Coloquei os grandes auscultadores, a respirar fundo como se me preparasse para mergulhar no mar morto. No ecrã, os pixels desfocados começaram a formar-se, tornando-se mais nítidos. Era uma imagem gravada em segredo a partir do bolso do avental de alguém. A câmera movia-se ligeiramente com o ritmo dos passos, mas reconheci de imediato os familiares mosaicos de terracota. Aquela era minha casa, a mansão familiar no Porto. Senhora? Está a ouvir-me? A voz trêmula da Lourdes sussurrou no meu ouvido, misturada com o roçar do tecido no microfone. Lourdes tinha sido a governanta da minha família durante mais de 20 anos, desde que o seu cabelo era preto até se tornar prateado. Era a única pessoa que restava naquela casa em quem eu podia confiar. Estou a ouvir claramente, Lourdes. Tem cuidado, respondi ao microfone, a tentar manter a calma, embora o meu coração se contraísse. A imagem no ecrã moveu-se. Lourdes caminhava pelo corredor que levava à grande sala de estar. Quando a câmara varreu o pátio interior, quase gritei. A minha casa já não era a minha casa. Por todo o lado havia homens estranhos, grandes, com fatos escuros e óculos de sol. Apesar de estarem no interior, pavoneavam-se, com os sapatos de couro a ressoar no chão de mármore, e os olhos a examinar cada canto como abutres a inspecionar as posses de um cadáver. Despediram o jardineiro e a cozinheira, senhora, sussurrou Lourdes com a voz abafada. Só me deixaram a mim porque precisam de alguém que limpe e cozinhe para esta gente. Dizem que a casa precisa de ser purificada da má energia. A câmara dirigiu-se para a sala principal. Fiquei gelada. Todos os móveis antigos que o meu marido tinha colecionado com tanto esmero tinham desaparecido. O sofá de veludo vermelho, a mesa de centro de ébano, até a vitrina que exibia as nossas relíquias familiares, tudo tinha sido retirado. A sala estava vazia e fria como um túmulo. As quentes paredes de cor creme agora estavam cobertas com pesadas cortinas de veludo preto, bloqueando todas as janelas e a luz do sol. No centro da sala, onde costumávamos pôr a árvore de Natal, havia agora uma plataforma elevada de metal frio. Sobre ela, um enorme cadeirão de pele amarela brilhante que parecia, ao mesmo tempo, ridículo e monstruoso. Olhe, senhora. A câmara da Lourdes aproximou-se através de uma porta entreaberta. Vi Sebastião e Carolina. Mas já não reconhecia o meu filho. Sebastião estava ajoelhado no chão frio, com a cabeça inclinada numa postura de submissão absoluta. Estava emaciado, a sua roupa de marca desalinhada, o cabelo despenteado.
A seu lado, Carolina também estava ajoelhada, mas com as costas direitas, com o rosto a expressar uma adoração fanática. No cadeirão amarelo, um homem estava sentado de pernas cruzadas. Vestia um fato branco impecável, em total contraste com o ambiente escuro, mas o que me deu um calafrio foi a máscara dourada que cobria metade do seu rosto, revelando apenas uns olhos frios e afiados, e uma boca fina e sorridente. Mestre, disse Carolina, a sua voz a ressoar na sala vazia, a soar arrepiante. Preparamos tudo para a cerimônia. O homem da máscara dourada assentiu levemente, com os dedos a tamborilar no apoio de braços. Muito bem. O sacrifício material é o primeiro passo para a libertação da alma. A sua voz era grave, provavelmente alterada por um dispositivo, soando como um eco do inferno. Sebastião, meu filho, estás pronto para te desfazeres do fardo do passado? Sebastião levantou lentamente a cabeça. Através do ecrã desfocado, ainda podia ver os olhos vazios e sem vida do meu filho. Olhou para esse homem, não com medo, mas com a dependência de um viciado a olhar para o seu traficante. Mestre, eu estou pronto, gaguejou Sebastião. Lourdes recuou, escondendo-se atrás de um grande vaso no canto do corredor. Sussurrou ao auscultador, com a respiração agitada pelo medo. Senhora Madalena ouviu os guarda-costas falar. Pertencem a uma seita chamada Nova Luz, mas, na realidade, são um bando de lavagem de dinheiro disfarçado de religião. Planeiam celebrar uma cerimônia de purificação em 3 dias. Cerimônia de purificação? Repeti, com os dedos a apertar o rebordo da mesa de madeira com tanta força que me fiz sangrar. Sim, a voz de Lourdes tremia. É noite de lua cheia. Nessa noite, o jovem Sebastião terá de beber um tipo de água benta para purificar o seu corpo e depois, num estado de inconsciência, assinará um documento a doar toda a herança familiar, incluindo a casa, a fábrica de tecelagem e os fundos de investimento, a organização, para ganhar méritos. Senti como se alguém me tivesse dado um murro no peito. 3 dias. Faltavam apenas 3 dias. Não só me queriam expulsar, queriam legalizar este roubo descarado com a própria assinatura do meu filho. Uma vez que Sebastião assinasse esse papel sob o pretexto de uma doação religiosa, seria muito difícil para a lei intervir. Engoliriam o legado da minha família e deixariam meu filho na rua como um limão espremido. No ecrã, o mestre levantou-se e desceu da plataforma. Pôs a mão, com um grande anel, sobre a cabeça de Sebastião, acariciando-a suavemente como se fosse um animal de estimação. Depois da lua cheia, já não serás o Sebastião desta velha família. Renascerás. E esta casa converter-se, no nosso templo. Sebastião fechou os olhos, a receber aquele toque como uma bênção. Aquela cena revirou-me as entranhas. Esta humilhação era mais dolorosa do que a morte. A casa onde o dei à luz, onde o seu pai lhe ensinou a dar os primeiros passos, tornara-se agora no palco desta obra macabra. Lourdes, disse com a voz firme, a tentar reprimir a ira que ameaçava estourar, tens de sair daí agora mesmo. É demasiado perigoso. Não, senhora. A resposta decidida da velha governanta ressoou no meu ouvido. Não vou a lado nenhum. Prometi ao senhor Antônio, antes de ele morrer, que cuidaria do menino. Não posso deixar que estes demônios lhe façam mal. Só me dê uma ordem, senhora Madalena. O que precisar que eu faça, eu farei. As palavras da Lourdes foram como um balde de água fria na minha cara, mas ao mesmo tempo, acenderam uma chama de esperança. No covil do lobo, ainda tinha uma aliada leal. Uma mulher trabalhadora, sem formação superior, mas com um coração mais corajoso e puro que o de 1000 vezes aqueles que vestiam fatos e pregavam moral na sala de estar. Olhei para o ecrã uma última vez. O tipo da máscara dourada estava a ir-se embora, enquanto Carolina ajudava Sebastião a levantar-se. Os olhos de Carolina brilhavam com uma ganância extrema enquanto olhava ao redor da sala vazia, como se estivesse a calcular no que a converteria depois de enviar o marido para um manicômio, ou algo pior. Tirei os auscultadores e deixei-os suavemente sobre a mesa. A indignação já não me fazia tremer, solidificara-se num bloco de dinamite. Não tinha apenas perdido a casa. Estava prestes a perder o meu filho para sempre às mãos do diabo. E não me restava muito tempo. 3 dias. Essa era a data limite. Voltei-me para olhar para o Manuel, que estivera a observar-me em silêncio, encostado à parede com os braços cruzados. Ouviste isto, Manuel? Cada palavra. Ele assentiu, com o rosto endurecido. 3 dias é muito pouco tempo para um processo legal. Os tribunais em Portugal não funcionam assim tão rápido. Sim, eu sei. Levantei-me, a olhar diretamente para os olhos dele, sem rastro da fraqueza da mulher que havia fugido na noite anterior.
A lei não pode salvar o meu filho. Só eu posso salvá-lo. O sol estava no zênite sobre os campos do Douro, a projetar a sua luz abrasadora sobre o alpendre da quinta. Mas dentro da sala, o ar era tão frio como o centro de uma tempestade. Estava sentada em frente a uma mulher de uns 50 anos, com o cabelo apanhado num coque limpo e uns olhos, por trás de uns óculos de armação metálica, que irradiavam uma inteligência aguda. Era Adra Teresa, uma especialista de primeiro nível em toxicologia, a quem Manuel tinha tido de recorrer usando muitos velhos contactos para trazer ali em segredo nessa mesma manhã. A minha mão trêmula desdobrou um lenço cuidadosamente dobrado, revelando um minúsculo saco de plástico que continha um pó esbranquiçado. Era o que tinha guardado às escondidas do chá de Sebastião naquela noite chuvosa de há um mês. Tinha-o guardado como uma vaga prova da mudança do meu filho, mas nunca me atrevera a enfrentar a verdade sobre isso. Por favor, dê uma olhadela, a minha voz quebrou-se. Preciso de saber o que é isto que pôde transformar o meu filho, de um rapaz obediente, num estranho. Teresa não disse nada. Calçou umas luvas de látex, usou umas pinças para tirar com cuidado um pouco de pó e pô-lo num tubo de ensaio. Depois adicionou umas gotas de uma solução de teste que tinha trazido. O quarto estava em silêncio. O tic-tac do relógio de parede marcava a passagem lenta do tempo, mas no meu peito, o coração batia com a força de um tambor de guerra. 5 minutos passaram como 5 séculos. A solução no tubo de ensaio passou de transparente para uma turva cor azul arroceada, borbulhando ligeiramente. Teresa franziu o sobrolho, colocou o tubo no suporte, tirou os óculos e olhou para mim diretamente. Os seus olhos mostravam uma mistura de compaixão e seriedade. Senhora Madalena, a intuição de uma mãe nunca se engana, empurrou o tubo de ensaio para frente. Isto é uma variante de escopolamina da mais pura. No submundo, chamam-lhe burundanga, ou pelo seu nome mais assustador, o bafo do diabo. Tapei a boca para abafar um soluço. Tinha ouvido falar desta droga nas notícias. Um veneno cruel, não mata a vítima de imediato, explicou Teresa, com a voz lenta, mas cada palavra clara. A pessoa que a ingere permanece consciente, caminha, fala com normalidade, mas o seu cérebro perde por completo a capacidade de resistir. Tornam-se marionetas dóceis, dispostas a seguir qualquer ordem, inclusive levantar todo o dinheiro do banco ou assinar a venda de uma casa. E depois não recordam absolutamente nada. Apoiei a cabeça na mesa, e as lágrimas brotaram sem controlo. Assim, o meu filho, o meu pobre Sebastião, não me tinha abandonado. Não era um filho ingrato. Durante os últimos 2 anos, tinha vivido como um corpo sem alma, prisioneiro no seu próprio corpo pela droga venenosa daquela mulher malvada. Os seus insultos, os seus olhares frios, a sua crueldade, tudo era por causa do bafo do diabo. Tinha julgado mal o meu filho. Quase o abandonei. Manuel pôs a sua mão áspera no meu ombro, a apertar suavemente para me consolar. O calor do meu velho amigo ajudou-me a acalmar um pouco. Levantei a cabeça e sequei rapidamente as lágrimas. Não era momento para chorar. O meu filho era uma vítima e eu era sua única esperança. Há alguma forma de o contrariar, doutora? Perguntei, com a voz firme de novo. Teresa assentiu. Tirou da sua maleta de metal um pequeno frasco de vidro que continha uma solução transparente, incolor e inodora. Depois de analisar a amostra de pó que me deu, preparei rapidamente este antídoto. Contém uma alta dose de fisoxigmina, que reverte os efeitos da escopolamina no sistema nervoso. Com apenas uma pequena quantidade, a vítima recuperará gradualmente a consciência em 15 ou 20 minutos. Fez uma pausa, olhando para mim com preocupação. Mas o problema é como dar isto ao Sebastião. Se o estão a controlar tão de perto, não se poderá aproximar dele. Olhei para o frasco do antídoto sobre a mesa. Depois, voltei-me para a planta detalhada da minha casa que o Manuel tinha estendido. Um plano audaz, louco, mas a única oportunidade, começou a formar-se na minha mente. Alcancei os auscultadores, a ligar novamente a linha a Lourdes. Lourdes, continuas aí? Aqui estou, senhora, sussurrou a velha governanta. A sua voz, misturada com o silvo do vento, parecia vir da zona do estendal. Ouve com atenção, Lourdes. A vida do Sebastião está nas tuas mãos, disse, a tentar transmitir calma e autoridade através da minha voz, embora as minhas mãos apertassem o rebordo da mesa. Adra, Teresa preparou um antídoto. Durante a cerimônia de amanhã à noite, com certeza o tal mestre fará com que o Sebastião beba algo para potenciar o efeito da droga antes de assinar os papéis. Ele chama-lhe água benta. Sabes onde guardam esse jarro? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e depois a voz de Lourdes soou apressada. Sim, eu sei.
Vi a Carolina guardar um belo jarro de cristal na vitrina da antiga capela. Disse-me para não limpar essa área. Excelente. Respirei fundo. A tua missão é trocar, lá. Deita fora toda essa água diabólica do jarro de cristal e substitui-a pelo antídoto que o sobrinho do Manuel te vai levar à porta das traseiras da mansão agora mesmo. Podes fazer isso? Era uma aposta de vida ou morte. Se descobrissem a Lourdes, ela estaria num perigo imenso. Se descobrissem o antídoto, Sebastião tornar-se-ia o seu escravo para sempre. Senhora Madalena, a voz da Lourdes de repente tornou-se extraordinariamente firme. Eu carreguei o menino Sebastião ao colo desde que era um bebê. Não vou deixar que esses demônios lhe roubem a alma. Eu loei. Olhei para o Manuel e para Teresa. Ambos assentiram. Teresa embalou rapidamente o frasco do antídoto numa caixa selada e deu-a ao jovem informático. Ele imediatamente pegou na sua mochila, correu para a mota, e o rugido do motor afastou-se em direção à cidade. Fiquei sentada em frente ao mapa, com os dedos a traçar cada divisão familiar da minha casa. A sala de estar, onde se realizaria a cerimônia. A capela, onde se guardava o jarro. A distância era de apenas algumas dezenas de passos, mas para Lourdes seria o caminho mais longo e perigoso da sua vida. O plano estava traçado. As peças nos seus lugares. O relógio de parede marcava as 11 da noite. Na quinta isolada do Manuel, o silêncio era tão profundo que se podia ouvir o canto dos grilos nas vinhas. Mas neste pequeno escritório, o meu mundo tinha se reduzido ao auscultador que cobria os meus ouvidos. Sentei-me imóvel, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Um suor frio ensopava-me as palmas, todos os meus sentidos estavam tensos como cordas de violino, concentrados nos sons crepitantes que saíam do outro lado da linha. Lourdes estava em ação. Através dos auscultadores, escutava claramente a respiração pesada e ofegante da velha governanta. A sua respiração intermitente delatava o medo extremo que estava a suportar, o sussurro da sua roupa a roçar no microfone cada vez que se movia, e o mais assustador o ranger do velho chão de carvalho da casa. Um som que eu normalmente amava pela sua antiguidade, era agora o delator mais perigoso. Cada passo da Lourdes, embora tentasse ser o mais furtiva possível, produzia pequenos estalidos que ressoavam na noite silenciosa. Estou no corredor que leva à capela, senhora, sussurrou Lourdes, com a voz tão baixa que, se eu não me tivesse concentrado intensamente, não a teria ouvido. Os guarda-costas estão a jantar na cozinha. Que Deus me proteja. Tranquila, Lourdes, tu consegues. Só mais uns metros, disse ao microfone, com a voz a tentar manter a calma para tranquilizar, mas o meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. A maçaneta de latão da porta rodou com um frio som metálico. A pesada porta de madeira abriu-se ligeiramente. Já entrei, informou Lourdes, a sua voz trêmula, mas cheia de determinação. Suste a respiração. Na minha mente, visualizei claramente a localização da capela, a vitrina no canto esquerdo onde se exibiam as valiosas chávenas de chá e o jarro de cristal com água benta. Rápido, Lourdes. O jarro de cristal de cor turquesa. Deita toda a água no vaso do lado e depois deita o antídoto. Através dos auscultadores ouvi passos mais apressados. O suave tilintar do cristal ao abrir-se a porta da vitrina. Depois, o som de água a correr. Fechei os olhos, a imaginar esse líquido mortal a ensopar a terra e, em seu lugar, a salvação para o meu filho. O som da tampa do jarro a fechar-se. O som do cristal sobre a madeira. Troca feita, senhora Madalena. Graças a Deus. A voz da Lourdes soou aliviada, como se tivesse tirado um peso de 1000 quilos de cima dela. Exalei, a encostar-me à cadeira, a sentir como se o sangue voltasse a circular pelo meu corpo. Conseguimos! O Sebastião tinha uma oportunidade. Excelente, Lourdes. Agora retira-te de imediato. Usa a porta lateral. Antes que pudesse terminar, um som estridente ressoou através dos auscultadores, a interromper os meus pensamentos. A porta da capela abriu-se de rompante, batendo na parede com uma força violenta. O que raio estás a fazer aqui? Uma voz feminina, fria e aguda, ressoou. Fiquei gelada. Era a Carolina. O que se seguiu foi um caos aterrador. Eu estava só a limpar, balbuciou Lourdes, a voz a tremer de pânico. A limpar? À meia-noite? Não sou estúpida, velha maldita. A voz de Carolina encheu-se de veneno. Imediatamente a seguir, um forte impacto. Ouvi a Lourdes gritar de dor. O som de objetos a partir-se, e depois um baque seco, provavelmente o telemóvel da Lourdes a ser atirado ao chão. A ligação não se cortou, mas o microfone estava agora no chão, a captar os sons apressados e aterradores de uma perspectiva diferente. Larguem-me.
Menino Sebastião. Senhor, ajude-me, gritou Lourdes desesperadamente. Cala-te. O som de saltos altos a bater no chão de madeira, a aproximar-se do telemóvel. Ouvi Carolina ofegar, mas a sua voz era inquietantemente tranquila quando ordenou a alguém que acabava de entrar à panheira. Não a deixem escapar. O que fazemos com ela, senhora? Ressoou uma voz masculina e grave. Apertei os auscultadores contra minha cabeça. As lágrimas brotavam de impotência. Queria gritar, dizer a Lourdes para correr, mas sabia que ela já não me podia ouvir. A riso da Carolina ressoou, estridente e selvagem, como o grasnar de um corvo. Aproximou-se, a sua voz descendo mesmo ao lado do microfone, como se soubesse que eu estava a ouvir, ou simplesmente a regozijar-se com o seu poder. Pobre velha, ias coscovilhar com a minha querida sogra? Achas que ela pode salvar alguém? Se até o seu próprio filho eu converti numa marioneta durante 2 anos com aquela droga milagrosa, a escopolamina, o que raio achas que tu és? Cada palavra da sua confissão foi como uma punhalada direta no meu coração. Ela admitiu. Ela era culpada. Ela tinha arruinado a vida do Sebastião com veneno. Não era que o meu filho tivesse mudado de ideias. Levem esta velha para as escadas de serviço, a voz da Carolina tornou-se fria, tão cruel como uma sentença de morte. Empurrem-na. Façam com que pareça um acidente. É normal que os velhos escorreguem e caiam pelas escadas. A polícia não se vai importar. Não. Mãe de Deus, não. Ah! O grito dilacerante da Lourdes ressoou, e depois foi se apagando, como se a estivessem a arrastar. E limpem esta desarrumação. Verifiquem de novo o jarro da água benta. Não quero nenhum erro na cerimônia de amanhã. Os passos afastaram-se. No final, só restou o riso trocista de Carolina, antes de um som surdo, provavelmente alguém a pisar o telemóvel, ressoar. O zumbido da estática substituiu tudo, a ligação cortou-se por completo. Fiquei petrificada no escritório. Os auscultadores ainda na minha cabeça, mas lá dentro só havia um silêncio mortal. Lourdes, Lourdes. Gritei, a voz quebrada, a bater no teclado do computador. O ecrã escuro refletia o meu rosto coberto de lágrimas. Ela tinha se sacrificado por mim. Pela minha família. Tirei os auscultadores, agarrei a cabeça com as mãos, os meus dedos a enredarem-se no meu cabelo grisalho. A culpa pesava sobre os meus ombros como se o céu estivesse a desabar. Tinha empurrado a minha irmã mais leal para a morte. A crueldade de Carolina superava qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Não era apenas uma burlona, era um demônio com forma humana. O escritório estava mergulhado num silêncio denso e pesado como o chumbo. Fiquei ali imóvel, como uma estátua esculpida em dor e arrependimento. O tempo passava com uma lentidão cruel. 1 hora. 2 horas. Manuel estava de pé junto à janela, de costas para mim, com o telemóvel colado à orelha. Falava com alguém num sussurro apressado, mas eu já não tinha forças para escutar. Na minha mente só estava a imagem da Lourdes. Tudo era culpa minha. Manuel guardou o telemóvel no bolso e virou-se. O seu rosto curtido estava pálido. Os seus olhos fundos olhavam para mim com preocupação. Levantei a vista, com o coração apertado, à espera da sentença. Diz, Manuel, a minha voz era rouca. Ela está viva. Manuel aproximou-se e sentou-se. Uma fonte da polícia acabou de informar há 1 hora, uma ambulância levou uma mulher idosa ao hospital em estado crítico. Traumatismo crânioencefálico severo. Em coma profundo. Cambalei. Em coma profundo? Quem a levou? A Carolina, respondeu Manuel, com a voz endurecida. Foi na ambulância, a chorar desconsoladamente, a interpretar o papel de uma patroa compassiva. Disse à polícia que a velha governanta escorregou e caiu pelas escadas enquanto limpava a noite. Como não havia sinais de luta nem armas no local, e foi ela quem chamou o 112, a polícia registrou como um acidente doméstico. A indignação estalou em mim. Acidente? Foi uma tentativa de homicídio. Tenho de ir lá. Levantei-me de um salto, a agarrar no meu casaco. Tenho de ir ao hospital. Ela não tem família, só me tem a mim. Mas a mão firme de Manuel segurou meu braço. Não podes ir, Madalena. Gritou. Se apareceres agora, prendem-te de imediato, porque o mandado de captura continua ativo. Não vais salvar a Lourdes e entregas-te de bandeja a eles. Se te prenderem, quem salvará o Sebastião? Quem limpará o nome da Lourdes? Desabai. Deslizei dos braços de Manuel, a cair no frio chão de madeira, a chorar um pranto silencioso. Meu Deus, por que não me castigas a mim em vez dos inocentes? Sussurrei.
Lá fora, começou a chover. De repente, um agudo som eletrônico quebrou a atmosfera fúnebre. Vinha do tablet do Manuel, sobre a mesa. Depois, uma série de pings contínuos a assinalar que se estavam a descarregar dados. Manuel largou-me e correu de volta para a secretária. O que é isso? Perguntei com voz fraca. É uma notificação da Cloud, murmurou Manuel. A conta da Lourdes, o meu sobrinho instalou a sincronização automática no telemóvel dela. Qualquer ficheiro de áudio gravado subiria automaticamente para a rede assim que houvesse ligação à internet. E antes de ser destruído, conseguiu enviar um último sinal. Os olhos do Manuel iluminaram-se. Madalena, vem rápido. Há um novo ficheiro de áudio. Levantei-me a tremer. Manuel pressionou o botão de reprodução. Ouviu-se o som da estática misturado com os passos da Lourdes. A porta abrir-se violentamente. A voz da Carolina. O impacto. E então, ocorreu o milagre, ou melhor, a justiça de Deus. Porque o telemóvel caiu virado para baixo sem que o microfone se partisse por completo, continuou a gravar. Se até ao seu próprio filho eu converti numa marioneta durante 2 anos com aquela droga milagrosa, a escopolamina, levem esta velha para as escadas de serviço. Empurrem-na. Façam com que pareça um acidente. Manuel pressionou rapidamente o botão de pausa. Manuel e eu olhamo-nos atônitos. O quarto ficou em silêncio. Mas, desta vez, não era o silêncio do luto, mas a calma antes de uma grande tempestade. Fiquei ali com as lágrimas ainda a molhar minhas faces, mas o meu olhar tinha mudado. A Carolina tinha cometido o maior erro da sua vida. Era demasiado arrogante. Isto não era apenas uma acusação, era uma prova irrefutável. Sequei as lágrimas. Já não era a mulher fraca que chorava no chão. Eu sou a Madalena, a matriarca da família, e tenho uma dívida de sangue para cobrar. A Lourdes não caiu em vão, disse, a minha voz grave e ressoante. Ela usou a sua vida para nos dar esta espada. Com esta gravação, podemos enviar-la à polícia judiciária agora mesmo. A Carolina será presa. Não. Abanei a cabeça. Se a enviarmos à polícia agora, ela usará dinheiro e advogados para evadir a justiça. A justiça, às vezes, chega demasiado tarde, Manuel. Quero que ela desabe no mesmo local onde pensa que está a ganhar. E quero que seja desmascarada à frente de todos os que a adoram e, o mais importante, à frente do meu filho. Voltei-me para o Manuel, com os olhos a arder. Prepara o carro, velho amigo, e liga também ao padre Gabriel. Esta noite não nos esconderemos mais aqui. Iremos a essa cerimônia. Caiu a noite. A lua cheia e brilhante pendia sobre o porto, a projetar uma luz prateada e fria sobre a antiga mansão da minha família. O ar estava carregado com o cheiro a incenso, criando uma atmosfera sufocante. Baixei o capuz da túnica preta que me cobria por completo, a ocultar-me na escuridão das colunas de mármore que rodeavam o pátio. Era a indumentária que o padre Gabriel me preparara em segredo, idêntica à dos fiéis ajoelhados no pátio. Debaixo da luz cintilante das tochas, tinha-se montado um palco no meio da fonte seca. Ali, o homem da máscara dourada, o mestre, estava de pé com os braços abertos. A sua voz grave ressoava através do sistema de altifalantes, a hipnotizar as centenas de pessoas embasbacadas lá embaixo. E ali estava o Sebastião. O meu filho estava ao seu lado, sozinho e patético. Vestia uma túnica de tecido tosco e branco, de cabeça baixa. Os seus olhos estavam vidrados, sem vida. A seu lado, estava Carolina, o rosto perfeitamente maquilhado a irradiar triunfo e uma ganância extrema. Filhos da nova luz, clamou o mestre. Esta noite é a noite do renascimento. O nosso irmão Sebastião despojar-se, a do sujo fardo material, doando todas as suas posses terrenas para que a sua alma seja purificada. A multidão rugiu. Purificação! Purificação! Mordi o lábio com força. Estavam a usar a fé cega para legalizar o roubo do século. O homem da máscara dourada virou-se para o Sebastião e fez um sinal. Um capanga aproximou-se com uma bandeja de prata. Na bandeja estava o jarro de cristal de cor turquesa e um cálice de ouro. O meu coração parou. Aquela era a água trocada pela Lourdes. Teria resultado? O mestre pegou no jarro e serviu o líquido transparente no cálice de ouro. Levantou o cálice e ofereceu-o ao meu filho. Bebe, meu filho. Bebe este cálice de água benta para limpar a tua mente, para que possas assinar o pacto sagrado. Sebastião levantou a cabeça. Pegou no cálice mecanicamente. Carolina estava a seu lado, os olhos fixos no cálice, com um sorriso de satisfação. Sebastião levou o cálice aos lábios. Bebe, bebe, filho, sussurrei na minha garganta.
Sebastião bebeu um gole. 2 goles. Esvaziou o cálice. Passou 1 minuto e Sebastião permanecia imóvel. O meu coração ardia. O antídoto da Teresa estava defeituoso? A dúvida começou a infiltrar-se na minha mente. E então, de repente, vi o ombro do Sebastião tremer ligeiramente. Levou a mão à testa. Um gesto muito real, não um movimento rígido de alguém hipnotizado. Piscou repetidamente. Abanou a cabeça, primeiro suavemente, depois com mais força, como se tentasse dissipar um nevoeiro cerrado no cérebro. A escopolamina paralisa a vontade, mas a fisoxigmina é um antagonista extremamente potente. Sebastião cambaleou para trás. Olhou para suas mãos. Depois olhou à sua volta. O fogo refletiu-se nos seus olhos, e desta vez vi uma faísca. A confusão, o medo e a consciência estavam a voltar gradualmente. Voltou-se para olhar para Carolina. O seu olhar já não era de adoração cega, mas de absoluta incredulidade. Olhou para o homem da máscara. O mestre parecia não se ter apercebido da mudança. Virou-se, a segurar um documento grosso e uma caneta cara. É a hora, Sebastião. Assina aqui para que as portas do céu se abram para ti. Colocou-lhe a caneta na mão, a forçar, a pousar, lá sobre a página do ato de transferência de propriedade, procuração absoluta. A mão de Sebastião tremia incontrolavelmente. A sua consciência dizia-lhe para parar, mas o hábito da obediência retinha-o. Assina, meu amor, sussurrou Carolina, mas as suas unhas cravavam-se na pele dele de forma ameaçadora. Assina rápido. Sebastião levantou a vista. Naquele momento, viu um vislumbre de repulsa. Retirou a mão. A caneta caiu, a rolar pelo chão de madeira. Não, disse Sebastião, com a voz rouca mas clara. O espaço inteiro pareceu congelar. O que disseste? Grunhiu o mestre. Eu disse que não. Gritou Sebastião, a recuar e a agarrar a cabeça com dor. Não vou assinar. Quem são vocês? Por que estou aqui? O pânico apoderou-se de Carolina. Avançou, apanhou a caneta e meteu-a à força na mão do marido. Estás louco? Assina agora. Esse era o momento. Saí da sombra das colunas. Avancei com passos largos e firmes. Tirei o capuz e o meu cabelo grisalho ondeou no vento noturno. Erguer a cabeça e, com todas as minhas forças, gritei uma ordem que ressoou por toda a mansão. Alto! Todos os olhos se viraram para mim. Mãe! Mãe! Exclamou Sebastião, a arregalar os olhos, cheios de lágrimas. Viu-me, não numa alucinação, mas em carne e osso. Não assines nada, filho, disse, a minha voz a ressoar com autoridade. Ninguém pode roubar o que pertence a esta família enquanto a Madalena estiver viva. Carolina recuou um passo, com o rosto sem sangue. Agarrem nessa velha. Partam-lhe os braços, gritou, histérica. Os enormes guarda-costas com fatos escuros começaram a mover-se. Sebastião, embora ainda confuso, tentou pôr-se à minha frente para me proteger. Mas não vacilei. Levantei a mão direita e fiz um sinal em direção à porta principal. Um som ensurdecedor saiu do potente sistema de altifalantes distribuído por todo o jardim. A música de meditação parou abruptamente. Em seu lugar, uma voz familiar ressoou, clara, firme e cruel, a ecoar em cada parede de pedra. Aquela velha da Lourdes merecia morrer. O que raio achas que tu és? Se até ao seu próprio filho eu converti numa marioneta durante 2 anos com aquela droga milagrosa, a escopolamina, todo o jardim ficou em silêncio. Os guarda-costas pararam a seco. Era a voz da Carolina. Carolina ficou petrificada. O seu rosto passou de vermelho a branco pálido. Os seus lábios tremiam sem conseguirem articular palavra. A gravação terminou com um riso selvagem e as ordens para empurrar Lourdes pelas escadas. Centenas de olhos cravaram-se em Carolina. A adoração desaparecera. Sebastião virou-se lentamente para a esposa. Não tu, exclamou, a voz quebrada. Tu envenenaste-me e fizeste mal a Lourdes. Não. É mentira. É uma montagem. Carolina agitava as mãos, a tentar aproximar-se do marido. Mas Sebastião afastou-a com um movimento brusco. Não me toques! Gritou com lágrimas. Demônio! Não és a minha esposa. És uma assassina. O empurrão fê-la cair ao chão. Nesse momento, as sirenes ressoaram de todas as direções. Luzes azuis e vermelhas piscaram nas paredes. O pesado portão de ferro foi arrombado. Dezenas de agentes da polícia judiciária, fortemente armados e com coletes à prova de bala, irromperam pelo pátio como uma tempestade. Polícia!
Todos quietos. Baixem as armas. O Manuel tinha feito um trabalho brilhante. A cena tornou-se caótica. Os capangas tentaram fugir, mas foram submetidos. No meio da confusão, vi o mestre tentar escapar pela porta lateral. Não pensei duas vezes. Corri e interpus-me no estreito corredor. Não vais a lado nenhum, disse. Ele empurrou-me e eu cambaleei. A minha cabeça ia bater no duro chão de pedra. Mas uns braços fortes ampararam-me por trás. Imediatamente, uma figura passou por mim, a lançar-se para frente com uma fúria incontida. Era o Sebastião. Não toques na minha mãe. O soco de Sebastião estampou-se diretamente na cara do mestre. O homem do fato branco cambaleou, a máscara dourada voou pelos ares, revelando um rosto comum, suado e aterrorizado. Caiu de bruços sobre a relva. A polícia prendeu o líder. Carolina também foi algemada, a lutar freneticamente. Larguem-me. Sou uma vítima. A sociedade obrigou-me a isto. Não houve uma única palavra de remorso. Aproximei-me dela e apenas a olhei com uma profunda e silenciosa compaixão, a ver através da sua alma corrupta que se vendera por nada além de um par de algemas frias. Ela baixou a cabeça e chorou de humilhação. Quando as autoridades se foram embora, senti as minhas pernas cederem. Mas não caí, porque o Sebastião estava lá. Abraçou-me, a soluçar como um menino perdido. Mãe, desculpa, o que é que eu fiz? Está tudo bem, filho, sussurrei, enquanto as lágrimas de felicidade corriam pelo meu rosto. O pesadelo acabou. Voltaste para casa. Passaram 365 dias desde aquela fatídica noite de lua cheia. O tempo no porto parece passar mais devagar, a filtrar-se através das árvores que adornam os terrenos do lar de idosos Santa Maria. Empurrei suavemente a cadeira de rodas pelo caminho de tijoleira. Na cadeira estava Lourdes. O seu cabelo agora era completamente branco, bem cortado. Tinha os olhos semicerrados, a desfrutar dos quentes raios do sol da tarde. Embora ainda um pouco apagados, depois de um longo coma de meses, os seus olhos tinham recuperado o foco da vida. Sorriu-me pacificamente e a sua mão trêmula procurou a minha. É um dia lindo, senhora, sussurrou. Sim. E não me trates mais por senhora, dei-lhe uma palmadinha na mão. Agora somos irmãs. És a salvadora da minha família. Sentamo-nos perto da fonte. Servi-lhe um pouco de chá e deitamos a conversa em dia. O Sebastião ligou outra vez de manhã. Disse que o último lote de têxteis foi exportado para os Estados Unidos. Trabalha na oficina de tecelagem até às 10 da noite. O Sebastião de hoje já não é o homem que fala de energias cósmicas. Passou por meses de dolorosa terapia para se desintoxicar e voltou a aprender a viver com as mãos sujas da fábrica. Vendi a antiga mansão da família. Com metade do dinheiro, criei a Fundação Antônio, em honra do meu marido, para apoiar vítimas de seitas e agiotas. Com a outra metade, comprei uma casa simples, num subúrbio tranquilo perto do lar da Lourdes. Olá, Dona Madalena, uma voz ressoou, interrompendo os meus pensamentos. Era o Manuel, de calças práticas e com um saco de broa de milho e pão quente acabado de fazer na mão. Partiu um pedaço de pão e deu-mo. Acabei de passar pela fábrica. O rapaz Sebastião está a ir muito bem. Olhei para os meus dois velhos amigos ao meu lado. Não partilhávamos o mesmo sangue, mas éramos família. Já não tinha criados nem festas luxuosas, mas estranhamente, nunca tinha sentido tanta paz no meu coração. Tinha ganho. Não por recuperar dinheiro, mas porque salvei a alma do meu filho e a minha própria dignidade. A vida é como um tiara a fios escuros de sofrimento, mas também fios dourados de esperança. A luz do entardecer desvaneceu-se, dando lugar às primeiras estrelas. Levantei os olhos e sussurrei uma oração a Deus, agradecendo pela força para atravessar a escuridão. A todas as mães que leem esta história, por favor, recordem o amor maternal é sagrado, mas nunca deve ser um sacrifício cego. Não se convertam num multibanco ou num escudo incondicional para os erros dos vossos filhos. Amem-se a si mesmas primeiro, estabeleçam limites. O verdadeiro amor deve construir-se sobre o respeito, não sobre a exploração. Partilhamos isto com a esperança de que alguém pare e reflita. Honestamente, pergunto-me o que fariam no meu lugar: ficariam em silêncio para manter a paz ou lutariam para recuperar a vossa voz? Adoraria ouvir os vossos pensamentos nos comentários.